Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar nossas videoaulas e hoje a gente, continuando no tema de respiração vegetal, vamos abordar as vias alternativas de mitocôndrias de plantas, focando principalmente na oxidase terminal alternativa, também conhecida como respiração resistente ao cianeto. Então, a gente já abordou nas aulas anteriores que a respiração vegetal tem algumas diferenças da respiração animal, principalmente quando se compara à respiração de mamíferos. Neste caso, então, as mitocôndrias de tecidos vegetais possuem algumas vias alternativas que atuam ou que funcionam apenas em certas situações ou situações especiais, em, por exemplo, casos de estresse biótico ou abiótico. Então, nós vamos detalhar melhor este assunto. Bom, a primeira via alternativa e mais estudada, né, e que a gente vai abordar mais, é a oxidase terminal alternativa, também conhecida como respiração resistente ao cianeto. O cianeto é uma substância conhecida como um veneno metabólico que já foi usada na história e várias vezes para levar à morte alguns reis, ditadores, né? E ele funciona inibindo a transferência de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, o cianeto. Então, o cianeto tem essa função. E alguns vegetais, então, possuem o que a gente chama de respiração resistente ao cianeto, ou seja, essa respiração acontece mesmo na presença do cianeto. Neste caso, então, o cianeto não inibe a respiração, né? E essa inibição acontece na citocromo oxidase, lá no final da cadeia de transporte de elétrons. Que se alguém tiver alguma dúvida da localização, basta olhar nas aulas anteriores. No caso da respiração resistente ao cianeto, existe a produção de no máximo um ATP. A gente vai explicar melhor. Outra diferença é a presença de uma enzima desacopladora PAMP. Algumas vezes essa enzima desacopladora ela, ela está presente, né, na membrana interna da mitocôndria, leva ao transporte de fosfolipídios, provoca o transporte de prótons do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial. Essa enzima normalmente ela é ativada sob baixas temperaturas e na presença de estresse abiótico. Ocorre de forma semelhante à respiração resistente ao cianeto. Também a gente conhece uma análise desidrogenase interna resistente à rotenona. A rotenona é outro veneno metabólico também que inibe o transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Mas vamos aprofundar mais, como eu já disse, na oxidase terminal alternativa ou na respiração resistente. Então aqui a gente tem nesse slide a localização dessas duas enzimas, né? A NAD2-hidrogenase aqui, ó, interna, insensível à rotenona, e a oxidase alternativa ou respiração resistente ao cianeto. A estrutura dessas duas enzimas, né? Observa a localização delas. Aqui a gente tem a matriz mitocondrial, né? A matriz está desse lado, aqui do lado de cá do espaço intermembrana, e aqui a membrana interna da mitocôndria, onde essas enzimas estão localizadas, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida da localização, só para a gente situar e conhecer melhor essa estrutura. No caso da oxidase alternativa, né, o oxigênio, assim como no complexo 4, continua a ser o aceptor final de elétrons, sendo reduzida a água. Lá no complexo 4, acontece de forma semelhante aqui na oxidase alternativa. Nós vamos ver melhor como que funciona. Então, se a gente pegar aquele esquema que a gente já apresentou nas aulas anteriores, a localização da oxidase alternativa é aqui, ó. Olha ela aqui, ó, né? Percebam que, como eu já havia dito, né, existe no máximo a formação de um ATP. Quando que isso acontece? Vejam bem, aquele elétron que veio aqui do biquinona e o oxigênio recebeu ele e foi reduzido à água, neste caso da oxidase alternativa ou respiração resistente ao cianeto,
o oxigênio continua sendo reduzido à água e continua sendo um receptor final de elétrons, ele tem a origem ou no complexo 1, né, onde aquele é oxidado, dona elétrons, e neste caso ocorre a ejeção de 4 prótons. Se a gente lembrar na aula anterior, né, são necessários cerca de 4 prótons para a biossíntese de um ATP. Por isso que no primeiro slide da nossa aula a gente diz que ocorre a formação de no máximo um ATP. Por que no máximo 1? Porque a depender de onde vai ocorrer a oxidação do NAD, pode não haver formação de nenhum ATP. Né? Por exemplo, o FAD, quando ele é oxidado nesse tipo de respiração, vejam bem que ele não promove a ejeção de prótons para o espaço intermembrana e, portanto, não ocorre a biossíntese de ATP. Correto? Se o NAD for oxidado aqui nessas NAD desidrogenases internas, né, também é a mesma coisa, ou nas NAD desidrogenases externas. Por exemplo, um NAD proveniente da glicólise. Então, a formação de no máximo ATP, justamente porque ocorre isso aqui. Então, essa oxidase alternativa, ou oxidase resistente ao cianeto, está localizada aqui. Então, se a respiração é inibida pelo cianeto nessa região, o que acontece na região aqui da citocromo oxidase? Ela pode operar nesse sentido. E aí fica a pergunta, para que a planta tem esse tipo de mecanismo? Vejam que ocorre uma perda enorme de geração de ATP, né? Gerando no máximo 1 ATP. Então a quantidade de ATP que poderia ser gerada, que é muito maior, deixa de ser gerada. E toda essa energia que deixou de ser gerada é perdida na forma de calor. E a pergunta que surge é, qual é o motivo da existência, qual a finalidade da existência dessa respiração resistente ao cianeto, já que a quantidade de ATP gerada é muito pequena. Então, a primeira função, né, da oxidase alternativa, da respiração resistente ao cianeto, é o que a gente chama de função termogênica. O que acontece? Todo aquele ATP que seria gerado, ele é perdido na forma de calor. Algumas espécies, então, nas suas flores, né, tem esse tipo de respiração acelerada em determinados momentos, leva ao aquecimento dessa região que a gente chama de espádice. Aqui a gente tem uma planta conhecida como lírio voodoo, né? E essa espádice, que essa região aquece em até 25 graus acima do ambiente. O que acontece? Isso leva ao aumento da temperatura dessa região, né? E leva à volatilização de indol, de aminas, de terpenos, que são substâncias, né? O indol, aminos, terpenos, são substâncias que têm um odor desagradável, odor de podre, um odor pútrico, né? Um odor de podridão. O que isso vai acontecer? O que isso promove, então? A atração. Quais são os insetos atraídos, né, por esse tipo de odor? Mas, no caso dessas espécies, essas moscas entram nessa região para a polinização dessa flor. Então, essa função termogênica da oxidase alternativa tem essa função nessa espécie e em outras espécies de plantas de atrair polinizadores pelo odor de podre. Né? O que acontece da polinização? Neste caso, ser polinizada, ocorre um aumento importante na expressão da oxidase alternativa, ou seja, grande quantidade dessa enzima é expressa e sintetizada, ou da proteína desacopladora que a gente já falou, e nesta condição, então, leva ao aumento da temperatura. Função, então, de polinizar estas flores. Então, a primeira função da oxidase alternativa em algumas espécies é o que a gente diz de função termogênica. Outras funções, né? A oxidase alternativa, né, também é transcrita, ou a transcrição dela é induzida sobre vários tipos de estresses bióticos ou abióticos. Né? Os estresses abióticos são os estresses ambientais, né? Os estresses bióticos são os estresses provocados por algum ser vivo. E ela é mais ativa, essa enzima, sob condições redutoras
quer dizer, o excesso de NADH, ou sob condições de excesso de substratos do ciclo de Krebs, por exemplo, o citrato, né? Então, o que acontece, então? Nessas condições, a quantidade dessa enzima, a transcrição dela é aumentada e a quantidade aumentada na membrana interna da mitocôndria, ela fica mais ativa, né? Ela também é importante para controlar os níveis endógenos de ATP. Então, ela permite que a mitocôndria ajuste suas taxas relativas de produção de ATP. Lembra que a quantidade de ATP formada é bem menor, não é isso? Ela é bem menor. E aí, se houver um excesso de ATP naquela célula, a planta consegue ajustar a quantidade de ATP produzido, diminuindo a quantidade de ATP, né? A biossíntese de ATP. Então, ela permite a mitocôndria ajustar suas taxas relativas de produção de ATP e a síntese de esqueletos de carbono que são usados para outras rotas biosintéticas, né? Por exemplo, a síntese de esqueletos continua, mas a produção de ATP é reduzida. Por exemplo, quando a taxa respiratória excede a demanda celular por ATP. Então, os níveis endógenos de ADP estão baixos, tem uma quantidade enorme de ATP disponível e ela consegue regular, assim, a quantidade de ATP formada, mantendo a respiração e mantendo a síntese de esqueletos de carbono. A gente vai ver lá na frente, na próxima aula, que a respiração está ligada a diversas outras rotas metabólicas da planta, né? Também está associado, como a gente já disse, à resposta das plantas a diversos estresses, sejam eles bióticos ou abióticos. Aqui a gente tem alguns exemplos de estresses bióticos, que é a deficiência de fosfato, o frio, a seca, que é tão comum aqui no semiárido, né, na região semiárida brasileira. O estresse osmótico está associado a salinas, né, de ambientes salinos. Nessas condições, então, de estresse, a cadeia transportadora de elétrons leva ao aumento da formação de espécies reativas de oxigênio, que são os famosos radicais livres, os radicais peróxidos, os radicais superóxidos. As hidroxilas são radicais membrana. Esses radicais são indesejáveis à planta e são formados nessa condição. O que a oxidase alternativa então faz? Ela evita a superredução e limita a produção de espécies reativas de oxigênio, bem como seus efeitos prejudiciais à respiração. Então, a respiração resistente ao cianeto age então como um protetor nessa situação de estresse, a formação excessiva de radicais peróxido, peróxido e hidroxilas, que são as espécies reativas de oxigênio. De forma semelhante, a proteína desacopladora também funciona para impedir a superredução da cadeia transportadora de elétrons e a formação de espécies reativas de oxigênio. Aqui não tem dois R's, aqui a gente tem um erro, tá? É só, ERO. É uma sigla de espécie reativa de oxigênio. Aqui a gente pode ver um esquema geral sobre o que a gente acabou de falar. A cadeia transportadora de elétrons sob condição de estresse formando as espécies reativas de oxigênio, né, que leva à expressão de oxidase alternativa, que inibe essa superexpressão ou superformação de espécies reativas de oxigênio, que são os sistemas de defesa ao estresse, biótico ou abiótico, e aqui o metabolismo central do carbono. Espero que tenha ficado bem claro a todos vocês e até a próxima aula.